Bom, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também, caríssimos irmãos, nós estamos celebrando então este 8º domingo depois de Pentecostes. Hoje nosso Senhor nos ensina sobre o que é mais importante na vida, o que melhor dizendo, qual é o nosso principal interesse diante de Deus. Qual é o nosso principal interesse diante de Deus? A parábola do Evangelho desse domingo nos fala sobre então um senhor que tinha uma grande terra e ele tinha um funcionário, um administrador que cuidava dos seus bens, e esse administrador foi pego em delito, estava se beneficiando dos bens do seu senhor, estava mal administrando, praticando corrupção, estava desviando, seria hoje o desvio de dinheiro, né? E então, constatando o fato, né, esse senhor então tomou a iniciativa de demitir esse mau administrador. Então este homem, sabendo o que estava por vir, porque naquele tempo do Senhor, alguém que perdia o seu trabalho, ele tinha duas situações. A primeira é se tornar escravo. Então trabalhava com serviços pesados, né? Carregar pedra, cavar, carregar terra, serviço pesado, né? Serviço próprio de escravo, serviço que ninguém quer, né? Aquele serviço mais pesado, serviço mais sujo. Ou também tinha outra opção, se tornar mendigo, ficar lá na porta da entrada da cidade e ali ficar pedindo esmolas, algo muito humilhante. Então esse administrador ficou pensando, o que eu vou fazer se meu senhor me tirar a administração? Estou no olho da rua, né? Da rua da amargura, como se fala popularmente, né? Então ele pensou, vou atrás daqueles que devem ao meu senhor e lhes dar, conseguir com eles pelo menos alguma coisa que possa saldar pelo menos uma porcentagem da sua dívida, dando assim esse benefício para aqueles que devem ao meu senhor. E ele fez isso. Foi atrás dos devedores de seu senhor e perguntou a eles quanto devem a ele. Então cada um foi falando, 100 barris de óleo, não sei quantos alqueires de trigo, e assim foi. Ele deu a eles então um documento de calção, se comprometendo a pagar aquele valor, aquela porcentagem pelo menos, né? E assim ter a indulgência do Senhor. E assim ele fez. E o Senhor da parábola, nosso Senhor nos conta, ele elogia a esperteza do mau administrador. Ele utilizou dos meios que ele tinha, ele utilizou dos conhecimentos que ele possuía, das pessoas com as quais ele tinha contato, para que, beneficiando-as, ele depois, fazendo um favor para elas, pudesse também obter o favor delas, né? E assim não ficasse na rua da amargura, poderia ser recebido em suas casas, poderia ter um pouco necessário para se sustentar, né? Então ele usou dos meios que ele tinha, usou de prudência, de esperteza, e conseguiu então garantir a sua sobrevivência e não cair na mendicância e também não cair na escravidão. O Senhor da parábola elogia essa esperteza deste mau administrador. Então, nosso Senhor faz um comentário no final. E esse comentário é um grande ensinamento. Contém nele uma constatação e uma advertência. A constatação é: os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios com o semelhante do que os filhos da luz. O ensinamento: usai o dinheiro da iniquidade ou o dinheiro desonesto para fazer amigos, porque eles vos receberão nos tabernáculos eternos. Então, nosso Senhor constata que realmente as pessoas que estão voltadas com seus interesses neste mundo, elas usam de todos os meios para garantir esses interesses, para garantir a sua sobrevivência, para garantir às vezes
até o seu conforto e o seu luxo, né? As suas vaidades, né? Eles usam de todos os meios, né? De toda a esperteza possível, né? Usam a lei, usam as pessoas, manipulam as pessoas, os meios lícitos e até ilícitos, para atender suas necessidades imediatas, né? Os filhos das trevas são mais espertos nessas coisas que os filhos da luz, que deveriam, os filhos da luz, os filhos de Deus, que deveriam de estar também atentos e interessados, espertos, criativos, no que diz respeito às empresas, à sua salvação, né? Destinadas à sua santificação e à sua salvação. Então, nosso Senhor nos diz que devemos, então, praticar a caridade, fazer o bem para com o próximo, fazer bem, praticar bem as nossas obras, nem que seja por interesse pela salvação, seja por interesse por nos salvar, porque depois seremos então beneficiados e seremos recebidos por aqueles que ajudamos nos tabernáculos eternos, nos portais da eternidade. Portanto, caríssimos irmãos, este Evangelho vem nos ensinar aí sobre qual é o nosso principal interesse na vida diante de Deus. O que nos move? O que nos faz levantar todos os dias e encarar o trabalho, os sacrifícios, o estudo, as exigências, os problemas, as dificuldades, né? E nos manter vivendo. O que nos move? O que ocupa o nosso tempo? O que é mais importante para nós no dia a dia? Caríssimos irmãos, faz parte do ser humano ter interesse por alguma coisa. O que nos faz mover para fazer algo é um interesse naquilo. Então, aquele que se interessa pela sua salvação vai usar de todos os meios, vai usar de todas as suas formas, vai usar até de toda a criatividade para se salvar. Como aqueles que, nos negócios deste mundo, com relação ao dinheiro, ao trabalho, né, aos seus interesses pessoais, à sua vida profissional, né, etc., ele vai usar de todos os meios, né, ao alcance para atender os seus interesses imediatos, né. Porém, a epístola de hoje, de São Paulo aos Romanos, nos dá uma lição muito importante. São Paulo já começa dizendo que vós não deveis nada à carne para viver segundo a carne. Vós não deveis nada à carne para viver segundo a carne. Quem aposta na carne acaba obtendo a corrupção, ou seja, a morte, porque a nossa carne, ela vai morrer. Porém, aquele que vive segundo o Espírito, frutifica no Espírito. E como batizados, né, que nós somos, o Espírito Santo diz ao nosso Espírito, Abá, Pai, ou seja, nos faz dizer diante de Deus, Pai, chamá-lo de Pai, ou seja, nos comportar como filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus pelo batismo. Nós somos adotados como filhos de Deus na ordem da graça. Portanto, nós temos uma dignidade celeste, uma dignidade espiritual. Nós temos uma vida sobrenatural. Portanto, nós não devemos nada à carne para viver segundo a carne, para buscarmos interesses carnais, para buscarmos interesses materiais, para buscarmos interesses terrenos, para buscarmos satisfazer vaidades, para ficarmos com divagações, com coisas simplesmente efêmeras, transitórias, passageiras, que não colaboram em nada com o principal interesse do cristão, que é a sua salvação. Ou seja, nosso Senhor diz no Evangelho de Mateus, no Sermão da Montanha, procurai o reino de Deus e a sua justiça,
E todas essas coisas, o que é a vez de comer, o que é a vez de beber, o que é a vez de vestir, essas preocupações carnais, imediatas, né, que diz respeito à nossa sobrevivência, diz respeito às nossas necessidades corporais, né? Tudo isso, né? Buscai o reino de Deus, porque todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. O que é o acréscimo? Acréscimo é aquilo que não é o essencial. Né? Buscai o reino de Deus, isso é essencial. Buscai a salvação, buscai as realidades celestes, buscai tudo aquilo que diz respeito à nossa santificação. Isso sim é o mais importante. Esse deve ser o primeiro e verdadeiro interesse. Já os outros interesses, trabalhar, sustentar-se, cuidar da família, isso nós sabemos que não tem como fazer, não tem como ser de outra maneira. Tem que trabalhar, tem que sustentar a família, tem que cuidar da mulher e dos filhos, tem que cuidar do marido. Isso é o dia a dia, isso não é nenhuma novidade. Temos que pagar as contas, temos que honrar os compromissos. Isso já é estabelecido, isso já faz parte da nossa condição neste mundo. Temos que sobreviver, claro. Então essa não deve ser a preocupação. Não é aí que devem estar os nossos interesses. Os nossos interesses devem estar naquilo que é essencial para a santificação e a salvação da nossa alma. E aqui nós encontramos as dificuldades, claro. Né? Encontramos os entraves. Então tem que trabalhar, tem que estudar, tem que cuidar da família, tem os imprevistos, né? Tem os problemas para resolver. E o tempo é escasso. Tempo para rezar, tempo para estudar, catecismo, por exemplo, para fazer a leitura da vida dos santos, né? Para nos dedicarmos à nossa vida espiritual. O tempo sempre é um pouco mais concorrido. Né? Tudo bem. É assim para todo mundo, sempre foi assim e sempre será assim. Ninguém é monge aqui, os fiéis, para abandonar o mundo com o seu trabalho, com suas ocupações, cuidar da família, fazem os monges, que abandonam o mundo e se recolhem no mosteiro para lá terem a sua vida voltada somente para as coisas espirituais, para a busca da perfeição nas virtudes, na contemplação, na vida de oração, na vida interior. Então os monges são aqueles vocacionados, chamados por Deus, para então abandonarem o mundo, renunciarem ao mundo, de modo que eles abandonam essas ocupações, né, normais dos homens e se dedicam somente às coisas de Deus. Mas lá dentro também eles trabalham, eles têm que sustentar, também trabalham, né? Eles também trabalham, e trabalham muito bem, eles trabalham muito bem, de modo que tudo que eles fazem é muito bem feito, é muito virtuoso, de modo que tudo aquilo que eles produzem, que nós compramos, né, do mosteiro beneditino, por exemplo, né, mosteiro cisterciense, trapista, tudo que eles produzem é muito bem feito, né, a comida, a bebida, tudo que eles produzem. Por quê? Porque é feito por amor a Deus. Então eles não vão lá para o mosteiro para ficar sem fazer nada. É que a prioridade deles lá é a realidade espiritual, sobrenatural. Mas também trabalham para se sustentar, para sustentar o mosteiro. E fazem tudo com muita perfeição, com muito amor a Deus. Pois bem, ninguém aqui é monge, né, para ter uma vida como um beneditino, um cisterciense, né, um trapista. Né? Não. Todo mundo aqui tem que trabalhar, tem que sustentar, tem carga horária do trabalho, tem trânsito, né? Tem aí toda a realidade que nós conhecemos. E precisa rezar, precisa estudar, precisa edificar. Pois não. Aonde está o nosso interesse? Onde está o nosso interesse? Temos que então usar de toda a esperteza, de toda a criatividade. Temos que nos organizar de tal maneira para termos nosso horário para rezar o terço,
para fazer meditação, nosso horário para ler, estudar o catecismo, nosso tempo para ler a vida dos santos, para aprofundar a história da igreja, a história dos papas, né? Ou seja, tudo aquilo que diz respeito à nossa fé, ao conhecimento da doutrina da fé, da moral católica, né? A nossa autoformação espiritual, né? A vida de oração, a vida ascética. Temos que, dentro de um tempo concorrido, curto, agitado na cidade, né? Usar então dos meios que nós temos, para que com toda a esperteza, né? Com toda a criatividade que temos, todos nós, para os nossos interesses pessoais, né? Termos então um interesse muito maior no que diz respeito à nossa salvação, à nossa santificação. Ou seja, não há desculpa para dizer, não tenho tempo para rezar. É que eu não quero rezar. Não tenho tempo para estudar o catecismo. Não tenho tempo para ler a vida dos santos. Mas nós temos tanto tempo para o celular, tanto tempo para os joguinhos na internet, para os nossos entretenimentos. Nós não temos o tempo para comer. Damos um jeito para comer. Porque precisa comer. Né? Não temos um tempo para tomar um banho. Não tomamos banho. A vida é tão corrida que nós não temos tempo para tomar um banho. Nós não temos tempo para fazer uma viagem, para reunir a família, para conversar, para dar risada, para conviver. Não temos tempo para outras coisas. Né? Sim, temos tempo. Por quê? Porque nós damos um jeito. Nós tiramos outras coisas para ter espaço para aquilo que nos interessa. Quanto tempo nós perdemos na internet com videozinhos, com joguinhos, com coisas inúteis? E depois dizemos que não temos tempo para rezar, não temos tempo para estudar o catecismo, não deu para rezar o texto naquele dia, não deu para fazer meditação. Por quê? Porque muitas vezes ficamos nas divagações na internet, perdendo tempo nas redes sociais. Estamos interessados em quê? Esta é a pergunta no nosso dia a dia. Com o que nos ocupamos no nosso dia a dia? O que chama a atenção da nossa inteligência e da nossa vontade diariamente? Ou seja, nós estamos voltados de coração, sinceramente, para Deus? Nós estamos realmente interessados, em primeiro lugar e acima de tudo, depois de Deus, em nos santificar? Nós estamos realmente amando a Deus sobre todas as coisas? Estamos amando ao próximo como a nós mesmos? Caso contrário, caríssimos irmãos, estamos vivendo aí como qualquer um dos pagãos. Estaríamos vivendo, né? Como qualquer um aí dos pagãos, que as pessoas estão interessadas, preocupadas com o que vão comer, o que vão beber, o que vão vestir, a marca da roupa, né? A qualidade da comida, preocupadas com essas coisas. Com a vaidade, para mostrar para os outros na internet a marca da minha roupa, como fazer a comida, como isso, como aquilo, preocupados com coisas completamente efêmeras. Dedicam tempo a isso e perdem tempo com isso. Não tenho tempo de fazer apostolado. Por quê? Porque está preocupado com coisas completamente sem importância diante de Deus. Com divagações. E hoje em dia, sobretudo na internet. O jovem, criança, o jovem, para estudar, tem um tempo tão grande para ficar na internet, mas não tem tempo. Não consegui estudar, não tive tempo. Vive só para estudar e não tem tempo de estudar. Vive só para estudar e vai mal na escola. Então é importante na educação católica colocar então as bases, a hierarquia de valores. Em primeiro lugar, acima de tudo, Deus. Os deveres para com Deus. Depois os deveres para com o próximo, a família, a colaboração em casa. Depois os deveres para comigo, minha saúde, meus estudos,
O cuidado de mim mesmo para poder cuidar dos outros. Depois, o estudo, o trabalho, etc. Os deveres normais de cada dia. Uma hierarquia de valores. Porque o homem carnal, o homem aquele que vive voltado para os interesses imediatos, aqueles interesses do dia a dia, né? Aquelas coisinhas do dia a dia, preocupado com aquilo, agitado com aquilo, por isso muito ansioso. Ele simplesmente está preocupado com aquilo que não concorre com a sua salvação, não concorre para a sua santificação. E perde tempo. E a vida vai passando. Fica uma vida sem sentido. Uma vida que não tem rumo. Só está procurando aquilo que é de imediato, né? O homem hoje em dia é assim. Quer atender às suas necessidades imediatas. E não tem rumo na vida. O que é mais importante na hora da morte? A Deus, ao Senhor, nossa salvação, nossa santificação. Então, o que é importante durante a vida? O amor a Deus acima de todas as coisas, depois nossa salvação e nossa santificação. O que vai nos beneficiar na hora da morte? Qual é o nosso interesse na hora da morte? Pegar o celular e assistir um videozinho? Não, acho que o nosso interesse nessa hora é ir para o céu. Mas o que eu fiz a vida inteira para alcançar o céu? Qual foi o meu interesse a vida inteira? O céu? Não, foi ficar a vida inteira correndo atrás das coisas simplesmente carnais, materiais, né, terrenas. Aí chega na hora da morte e quer ir para o céu? É justo entrar no céu? Quem passou a vida inteira correndo atrás de coisas simplesmente efêmeras e terrenas? Portanto, caríssimos irmãos, realmente devemos ter como nosso primeiro interesse as coisas de Deus. E se vira, tempo para rezar. Para que nós temos a regra de vida espiritual? Justamente para que sabemos que temos que trabalhar, tem um horário de trabalho, de começar e terminar, sabemos da rotina do dia a dia, então temos a regra de vida espiritual, que é o momento para rezar o terço, para fazer meditação, a hora de levantar, a oração da manhã, a hora de deitar, a oração da noite, o ângelus ao meio-dia, oração antes e após as refeições, o momento para estudar o catecismo. Se nós usarmos da nossa criatividade, se nós usarmos da esperteza que temos para as coisas do mundo, usarmos dessa esperteza mais ainda para as coisas do céu, para as coisas de Deus, com certeza todo dia teremos o nosso tempo para rezar, para estudar, para meditar, para amar e servir a Deus, sem deixar de fazer as outras coisas. Sem deixar de fazer as outras coisas. Então temos que usar da nossa criatividade. O brasileiro, ele tem muito essa questão do jeitinho brasileiro, né? De dar um jeitinho para tudo. O brasileiro tem isso, ele dá um jeito. E quando é do seu interesse, ele dá um jeito mesmo. Domingão aqui, ó, esse sol aí, o homem carnal está preocupado lá com a praia, com a piscina. Essa hora está preocupado correndo atrás do churrasco. Não vai na missa, não reza, não confessa, nada. Não está preocupado com a sua salvação. Passa na rua aí de carro e observa. As pessoas voltadas para a bebida, cervejinha, churrasquinho. O brasileiro, infelizmente, hoje em dia, não está interessado em nada. Não interessa pelo seu país, pela situação do seu país, pela sua família, por nada. O brasileiro comum atualmente, ele só está preocupado com a cervejinha e com o churrasquinho no fim de semana. Pode ser uma cerveja bem baratinha e uma carne de terceira ou de quarta, não importa. O que importa é ter a cervejinha e o churrasquinho. Ou seja,
O brasileiro, ele mostra que abandonou a Deus. Ele só está preocupado com o seu interesse imediato. Ele quer passar e quem está na frente tem que sair da frente. Se estiver aí no trânsito, cada um só pensa em si. O governo dá um assistencialismo para a maioria dessas pessoas e uma mixaria estão contentes, porque elas têm lá a cervejinha e o churrasquinho no fim de semana. Esta é a situação do nosso país. Mas isso tem um motivo espiritual. Nós queremos encontrar motivos políticos, motivos sociais, existem, claro. Mas o verdadeiro motivo disso é espiritual. O brasileiro abandonou a Deus, abandonou a fé, abandonou a igreja. Então ele vive para aquele seu mundinho egoísta, aquele seu mundinho restrito, vive para as suas necessidades imediatas. Então, caríssimos irmãos, nós não podemos deixar que este ambiente invada a nossa vida interior. Não podemos deixar que este ambiente nesse país invada a nossa casa. Temos que cultivar esses valores, né, da nossa fé. E a regra de vida espiritual é um grande meio para nos mantermos no caminho, para nos mantermos na fé. Ou seja, a fé da prática se dá nos costumes, nos santos costumes. É a isso que nós devemos nos dedicar. É a isso que devemos colocar os nossos interesses, no que diz respeito à nossa salvação e à nossa santificação. E também, caríssimos irmãos, nas coisas deste mundo, se usa de artimanhas e subterfúgios. Mas no que diz respeito à nossa salvação, não tem artimanhas e subterfúgios. Não dá para enganar a Deus. Não dá. A gente pode enganar até um padre, mas a Deus não dá para enganar. E quem vai nos julgar não é o padre, é Deus. É diante dele que teremos que nos apresentar. E ele sabe aonde está o nosso interesse. Ele sabe onde nós estamos depositando o nosso coração. Ele sabe para onde se dirige a nossa inteligência e a nossa vontade. Deus sabe. Agora, nós sabemos qual é o nosso principal interesse na vida. Para onde nós estamos caminhando. O que nós estamos fazendo com o nosso tempo. O que nós estamos fazendo com o nosso dinheiro. O que ocupa mais as nossas mãos no dia a dia? O terço, o devocionário, ou é só o celular? Façamos aí um exame de consciência e vejamos. Coloquemos uma porcentagem. Quanto tempo nossas mãos estão ocupadas com o terço, com o devocionário, com o livro da vida dos santos, com o catecismo? E quanto tempo nossas mãos estão ocupadas com o celular? Essa questão do celular está se tornando uma coisa muito séria e muito grave. Em primeiro lugar, na educação das crianças e jovens. Que coloca tudo a perder. Coloca tudo a perder. O jovem, a criança ali com a cara enfiada no celular, em joguinhos, e às vezes também até com coisas ilícitas. Até com coisas ilícitas. Porque a internet ninguém controla totalmente. E também os adultos, que estão se viciando aí com joguinhos. Então, pessoas estão se perdendo com joguinhos, deixando a família de lado, deixando tudo de lado. Pessoas estão ficando doentes, viciadas em joguinhos, na internet. E gastam dinheiro e nunca ganham nada. Se ganhasse alguma coisa, se fosse um bom negócio, que bom. Mas estão sempre correndo atrás. E viciam nesses joguinhos. Então, caríssimos irmãos, são coisas
que diz respeito aos costumes do dia a dia, né? Aos hábitos diários. É ali, naquela decisão, né? Naquela escolha que fazemos diariamente, que nós nos salvamos ou nos condenamos. A hora de rezar o terço. Vamos rezar o terço ou ficar no celular? É ali que nós nos salvamos ou nos condenamos. A hora de cumprir os deveres em casa. Eu vou cumprir o meu dever ou eu vou ficar divagando no celular? É aí que nos salvamos e nos condenamos. A vida do homem carnal é uma vida totalmente desordenada. Não há hierarquia de valores. Ama mais o dinheiro que o trabalho. Então não cumpre bem os deveres no trabalho. Então está lá, faz tudo de qualquer jeito, rápido, quer se livrar de tudo, não vê a hora de ir embora. Só que no final do mês, quer todos os seus direitos. Quer receber o seu salário, não cede um centavo. Quer todos os penduricários, tudo que é de direito, conforme a lei trabalhista, quer tudo. Agora, cumprindo os deveres com exatidão, com perfeição, com seriedade, aí não. Aí não. Ou seja, cada vez mais no nosso país, por exemplo, a gente percebe cada vez mais que as coisas não funcionam. As coisas não funcionam mais no Brasil. Por quê? Porque cada um não cumpre o seu dever. Não cumpre o seu dever. Ou seja, é o amor exacerbado pelo dinheiro acima do amor que deveria ter pelo trabalho, pelo dever, por amor a Deus. Alguém que, por exemplo, ama tanto também o trabalho que não tem tempo para a família. Está tão ocupado com o trabalho que não tem tempo para ficar com a mulher, com os filhos, né? Ou também, quem sabe, uma dona de casa que tem tanto que lavar a casa, e limpar e cuidar, que não tem tempo para ficar com o marido e com os filhos. Isso acontece também. São as desordens. São as desordens. Por exemplo, pessoas que, por exemplo, amam mais os animais do que os filhos. Preferem adotar animais do que ter filhos. É uma desordem. Porque o amor que deveriam de dar para os filhos estão dando para animais. Ah, mas é muito caro, muito gasto ter filhos. Gasta muito dinheiro. Gastam muito mais com animais. Gastam muito mais. É uma desordem. O amor ao animal não pode ser o amor como a mim mesmo. O animal não é o meu semelhante. Devo amar ao semelhante, ao próximo como a mim mesmo. O amor aos animais vem depois. Ah, não pode se amar os animais? Pode, claro que pode, deve. Mas não pode amar o animal como a si mesmo. Esta é a desordem. Os pais não podem amar o animal como se fosse um filho. É a grande desordem que estamos vendo aí. Ama-se mais o dinheiro que o trabalho. Ama-se mais o entretenimento do que o dever. Ama-se mais os animais do que os próprios filhos. Ama-se mais o trabalho do que a família. São as desordens. Não tem tempo para ficar com a família e com os filhos, porque tem que ficar no celular, porque tem que ficar nos joguinhos, porque tem que ficar com perca de tempo. E não tem tempo para rezar. Ah, hoje não deu para rezar o terço. Por que não deu para rezar o terço? Porque ficou perdendo tempo no celular. Aí chegou a hora de sair para o trabalho, não deu tempo de rezar o terço. Na verdade é isso que aconteceu. Sabemos. Ficamos ali, deixando o tempo passar e não rezamos. Deixamos para depois. Porque o nosso interesse não está aqui, nesse caso, nas coisas espirituais. Nosso interesse não está voltado para a nossa salvação, para a nossa santificação. Nosso interesse está voltado para alguma outra coisa que não é o céu. Nosso interesse está voltado para alguma coisa que não é o amor a Deus acima de todas as coisas. São nesses costumes, nesses hábitos diários, nessas escolhas diárias, caríssimos irmãos, em que nós devemos amar a Deus, rezar, cumprir os deveres, cuidar da família, cuidar do trabalho,
né? São nessas escolhas que fazemos diariamente que nós nos salvamos ou nos condenamos. São nessas escolhas pequenas do dia a dia que nós percebemos aonde está o nosso verdadeiro interesse. Se nosso interesse está nas coisas de Deus, então nós trabalharemos, usaremos o celular, cuidaremos dos filhos, da família, iremos para o trabalho e voltaremos, e teremos também nosso tempo para rezar o terço, para fazer meditação, para ler a vida dos santos, para estudar o catecismo, para cumprir os deveres para com Deus, para nos mortificarmos em casa, no trabalho, onde nós estivermos. Teremos aí o devido tempo. Teremos ali o devido tempo. Fui lá rezar, esqueci o devocionário em casa. Esqueci o terço em casa. Mas não esquece o celular em casa. Por quê? Porque o interesse não está no terço, não está na meditação, está no celular. Quando nós esquecemos muito as coisas de Deus, ou as coisas relacionadas a Deus, significa que o nosso interesse não está em Deus. Estamos interessados em outras coisas, porque tem outras coisas que nós nunca esquecemos. E se esquecermos, ficamos apavorados. Por quê? Porque ali está um grande interesse. Ali está um grande interesse. Portanto, caríssimos irmãos, devemos então, diante desses ensinamentos, usarmos de todos os meios, usarmos as nossas espertezas, né, para nos salvarmos. Se temos muitas dificuldades, se temos pouco tempo para rezar, se temos encontramos muitos imprevistos, né, temos que dar um jeito, como fizeram os santos, que rezavam, que se mortificavam, deram o seu jeito, usaram dos meios que tinham, e a graça de Deus sempre nos dá os meios. A graça de Deus sempre dá os meios. De modo que se nós nos organizamos de tal maneira, ordenamos nossa vida para Deus, numa hierarquia de valores, diante dos deveres que temos que cumprir naquele dia, se buscamos uma vida ordenada, externamente, nos nossos deveres, nos nossos horários, então a graça de Deus vai nos ordenando interiormente. E então assim, pouco a pouco, nós vamos ordenando a nossa vida. Nossa vida se torna mais agradável a Deus. E fica até melhor para nós mesmos. Teremos mais tranquilidade para rezar, sem ficar preocupados que daqui a pouco vai ter a hora de sair de casa e resolver tal problema. Já tem aquele horário para rezar o terço. Já tem aquele horário para fazer meditação. A preocupação naquele momento é o terço. O que vem depois, já tem lá o horário vai chegar a hora daquilo que vem depois. Essa falta de organização da nossa vida, caríssimos irmãos, nos gera também uma grande ansiedade, porque estamos preocupados que vai chegar o outro momento e a gente não vai dar conta. Por quê? Por causa da vida desordenada. Porque os nossos interesses não são os interesses de Deus. Nosso interesse não está no céu. Estamos preocupados com coisas, demasiadamente preocupados com coisas que não concorrem para a nossa salvação. Estamos focados e voltados para aquilo que não interessa diante de Deus. Então, caríssimos irmãos, esses ensinamentos nos ajudam a cada vez mais retomando e voltando nossa vida, ordenando nossa vida para Deus nosso Senhor, ordenando nossa vida para o céu. Vê a Santa Missa, ela tem um ordenamento, o ordo missa. O altar é voltado para Deus. A forma que é na missa, que tem uma sequência, começo, meio e fim, assim deve ser a nossa vida. Assim deve ser o nosso dia. Como eu quero que seja a minha vida diante de Deus? É a maneira com que eu organizo o meu dia. Essa será a minha vida diante de Deus. A maneira como eu vivo o meu dia é a maneira como eu estou vivendo para Deus. Portanto, esses pormenores do dia a dia, o cumprimento dos deveres,
a educação para com o próximo, o respeito para com o próximo. Essas coisas que devem estar presentes na educação católica dos filhos, dos jovens. É o que vai nos ordenando interiormente, o que vai nos santificando cada vez mais. De modo que as crianças vão aprendendo, né? Os jovens vão aprendendo com os pais, né, a usar de meios para, diante dos imprevistos, diante dos acontecimentos inesperados, né, diante dos problemas que surgem, né, na rotina do dia a dia, usamos de meios, de espertezas, de criatividades para nos mantermos no caminho. Para nos mantermos no caminho. O nosso apostolado é um grande meio para isso. É um grande meio para que tenhamos a vida voltada para Deus. Não temos que sair de casa e interromper as atividades, interromper até o descanso. Nós podemos ficar em casa descansando. Naquela noite que vamos rezar o terço, que vamos fazer uma novena. Mas interrompemos as atividades, interrompemos os entretenimentos, interrompemos a convivência em casa, e a família vem para o apostolado para rezar o terço, para receber a bênção do Santíssimo, que vem aqui conviver, tomar um café juntos, que vem aqui rezar, conviver, que vem aqui no apostolado. Então isso mostra o quê? Que o apostolado é um grande meio para termos a vida voltada para o mais importante, e não temos a vida voltada para o mundo. Posso passear no shopping? Posso. Posso passear no parque? Posso. Devo ir com a família, com os filhos? Sim, claro. Tudo bem, deve fazer. Isso tem sua importância? Claro que tem. Mas isso não pode substituir o horário de rezar o terço na capela do apostolado. Não pode substituir o dia da bênção do Santíssimo. Não pode substituir o sábado que nós rezamos o terço dedicado à Senhora. Não pode substituir o domingo, a missa do domingo, a missa do dia santo de guarda. Ao dia do terço, eu vou marcar um almoço não sei aonde, um jantar não sei aonde. Marca outro dia. Mantenha no caminho, mantenha-se fiel. Isso é bom para a família, isso educa os filhos. Mantenha aquela rotina em que a semana não está voltada simplesmente para as coisas, para as preocupações diárias. A semana se torna uma semana preocupada e voltada para as coisas espirituais. E se é sacrifício sair de casa, dar banho nos filhos, colocar roupa, perfumar, e organizar, colocar no carro, tirar do carro, é assim mesmo. É um sacrifício abençoado. É um sacrifício que santifica. Que santifica. De modo então, caríssimos irmãos, que nós não podemos perder essa oportunidade que a graça de Deus nos dá, de através desse apostolado, nossas famílias se manterem voltadas para o que é mais importante, para Deus nosso Senhor, e junto com as outras famílias. Junto com as outras famílias que também estão na luta, que também estão no combate, que também precisam se preservar do mundo, que também precisam educar seus filhos. Portanto, caríssimos irmãos, nós percebemos que Deus, nosso Senhor, de sua parte, nos dá todas as graças e todos os meios. Nunca nos faltará os meios necessários para nos mantermos no caminho dos nossos deveres para com Deus. Para nos mantermos no caminho que nos leva à nossa salvação, nossa santificação. Se é assim, caríssimos irmãos, aonde temos que colocar nossos primeiros e mais elevados interesses? Nas coisas de Deus. Né? Temos que se interessar pelo dinheiro para cuidar da família? Claro. Tem que se interessar pelo trabalho? Claro que sim. Tem que se interessar pelo descanso? Claro que sim. Tem que se interessar por um momento de entretenimento? Claro que sim. Mas numa hierarquia de valores. Deus, nosso Senhor, a família, o cuidado de mim mesmo. Então, uma hierarquia de valores. O entretenimento, aquele dia não deu tempo, paciência, fica para outro dia. Deixa para o fim de semana. O entretenimento fica para depois.
que não pode ficar para depois é o meu terço, é a minha meditação, é o cuidado da minha família, é o meu trabalho, os meus deveres, meus estudos. Né? Isso não pode ficar para depois. Porque é isso que conta diante de Deus. Os deveres são os meios pelos quais nós corrigimos os vícios, nos preservamos do pecado e adquirimos virtudes. Nos tornamos santos. Né? Através do estudo, do trabalho, do cuidado da família, dos deveres diários, né? Nós nos santificamos e servimos e amamos a Deus. Portanto, caríssimos irmãos, peçamos a Nossa Senhora, a Nossa Santíssima Mãe, a graça então de nós meditarmos e interiorizarmos esses ensinamentos que nesse domingo a Igreja nos oferece para mais uma vez voltarmos para Deus com todo o nosso coração. E agradeçamos a Deus Nosso Senhor por intercessão de Nossa Mãe Santíssima, pela graça de termos todos esses meios, os sacramentos, a oração, a mortificação, né? O conhecimento da vida dos santos, por termos a doutrina lá no catecismo explícita, escrita claramente, na nossa língua em português, né? Tudo tão mastigado, tudo tão fácil, né? Podemos dizer assim, tudo tão ao nosso dispor. Então não podemos deixar passar o tempo e devemos aproveitar esses meios que a graça de Deus nos dá para a nossa santificação, para a nossa salvação, para a santificação e educação de seus filhos, de seus filhos, crianças, sejam crianças, sejam jovens, né? Pela santificação deles, para que assim, caríssimos irmãos, passando entre as coisas que passam, vivamos para as coisas que não passam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Credo in unum Deum, Pater omnipotens, Pastor et Cielo et terra, visibilium omnium et invisibilium, et unum Dominum nostri